Hello, dear students. Hello, dear teachers. Chegamos ao nosso último dia de aula, né? Nossa revisão e avaliação, certo? Olha, quero dar um recadinho para Borba. Borba, se vocês estiverem enxergando a gente, já vendo direitinho, avise aqui no chat, tá? Que qualquer coisa a gente vai poder dando uma revisada aqui rapidamente, certo? Para vocês. Tudo bem? Então, a gente vai dar prosseguimento à nossa revisão de hoje. Vamos aqui acompanhando comigo. Quero que vocês observem agora um vídeo que vai falar sobre o verbo can. Isso, esse mesmo, que fala sobre habilidades. Então, vocês vão acompanhar nesse vídeo falando sobre abilities, habilidades, tudo bem? Então, olha só, gente. E antes da gente passar para o nosso vídeo, a gente precisa só dar uma verificada aqui junto com vocês as nossas frases em inglês utilizando o verbo can. Mas esse verbo can a gente vai ver na forma afirmativa. Vocês acompanharam com a teacher Fernanda a forma negativa, forma interrogativa. Então, a gente vai relembrar um pouco sobre a forma afirmativa, tudo bem? Então, o que eu preciso para fazer uma frase utilizando o verbo can na forma afirmativa? Então, aqui, ó, eu tenho os meus elementos, certo? Começando com o sujeito, depois vem o can. O can que vai indicar que você tem determinada habilidade. E aqui vocês têm o verb, certo? O verbo. Tudo bem, gente? Depois do verbo, você também tem o complemento, tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Temos os sujeitos, I, you, he, she, they. Todos os sujeitos vão utilizar também a mesma estrutura, os mesmos elementos. Seguido do can, certo? Olha ali o can, bonitinho. Depois, quem vem na sequência? Olha, o meu verb, que no caso a gente utilizou o dance, verbo dançar. E aqui, finalizando a palavra well, que seria o nosso complemento. Então, o que eu quero dizer aqui? Por exemplo, you can dance well. O que eu estou afirmando aqui nessa frase? Que você consegue, tem habilidade, pode dançar bem, certo? Então, o verb can, ele indica a habilidade que você consegue fazer tal atividade específica, dançar, correr, pular, nadar, tudo bem? Então, a ideia do verb can é falar sobre habilidades que você tem, que você possui, algo que você consegue fazer. Consegue cozinhar bem? Sim ou não? Consegue dançar bem? Sim ou não? Então, são habilidades. E quando você quer falar sobre isso, você utiliza o verb can sempre nessa ordem, tá? Lá bonitinho, subject, depois o can, depois o verbo principal, que é a habilidade que você quer falar. E dependendo da sua frase, vai ter um complemento ou não. Que no caso aqui, a nossa palavra well, bem. Eles conseguem dançar bem. Ela consegue dançar bem. She can dance well. Certo, people? Então, vamos falar um pouquinho mais, acompanha aqui comigo, mais sobre esse verbo modal can. Então, olha só, você tem aí, não é? Can for abilities. O verbo modal can para habilidades. Então, você tem aí, olha, leu aqui junto comigo. Então, nós utilizamos o verbo modal can para falar sobre nossas habilidades. Como eu falei para vocês, não é? Quando eu utilizo o verbo modal can, é para falar sobre coisas que eu consigo fazer. Então, vocês podem acompanhar aqui comigo na nossa próxima cartela. Aqui nós temos os nossos personagens, né? Tá todo mundo sentado bonitinho, ok? Lendo livros aqui. Vamos ver qual a habilidade que está se referindo aqui a eles. No caso, olha, gente, eu estou falando deles, they. Então, aqui esse grupo de pessoas, grupo de alunos, grupo de jovens, né? Dependendo aqui da idade deles. Eles têm habilidade, eles conseguem, can, fazer o quê? Speak, que é o verbo falar. Eles conseguem falar English, inglês. Então, eles estão aqui, todo mundo estudando, olha só a bandeira aqui dos Estados Unidos. Cada um tem um livro aqui nas suas mãos, certo? English is easy, inglês é fácil. Aqui tem uma com a gramática aqui em mãos. Então, eles têm essa habilidade, eles conseguem, ó, com o verbo can, fazer o quê? Falar, speak. Falar que língua? No caso, eu estou falando aqui do inglês. English. They can speak English.
Então, é uma habilidade que eles desenvolveram, certo? Então, sempre essa ordem, sujeito, can, verbo e complemento. Temos mais um outro exemplo, acompanha aqui comigo. Então, essa jovem aí, não é? Tá dirigindo, ok? Vamos ver a frase, não é? She can drive a motorcycle. Então, né? Essa jovem aqui está na motorcycle, certo? Então, ela, she, que é o sujeito da minha frase. Can, ela tem, possui. O quê? A habilidade de drive, dirigir. Dirigir o quê? A motorcycle. Uma motocicleta, uma moto. Então, she can drive a motorcycle. Então, aí no interior é muito comum, não é? As pessoas saberem ter essa habilidade de dirigir motos, né? Motocicletas. She can drive a motorcycle. She can drive a motorcycle. Então, quero dizer que ela tem essa habilidade. Então, tá aqui, eu tenho que usar o verbo modal can, tá? She can drive, ela consegue, ela tem habilidade, ela sabe, né, dirigir uma motorcycle. Tudo bem, people? Então, vocês puderam acompanhar com esses exemplos frases na forma afirmativa, usando o verbo modal can. Sempre a ordem, não é? Sujeito, qualquer ele que seja. Ou sujeito no singular, no plural, não tem diferença. O can vai ser utilizado para qualquer um deles, tá? Sendo plural ou singular. Tudo bem? Então, sujeito, o verbo modal can. E aí, o verbo principal, que você vai falar qual é a habilidade. Consegue falar inglês? Consegue nadar? Consegue cozinhar? Qual é a habilidade? E aí, lá no final, dependendo da sua frase, tem um complemento. Tudo bem? E agora a gente vai relembrar alguns verbos, né, que falam sobre habilidades. Eu estou falando tanto sobre isso, né? Vocês já viram um pouquinho deles com a teacher Fernanda. E agora a gente vai relembrar um pouquinho mais sobre eles. Acompanhe o vídeo, então. Bem, então nós vamos rever o vídeo. Vou só relembrar rapidamente aí com vocês essas habilidades. Acompanhe. Então, olha só, o play chess, não é? Jogar xadrez, play chess. Vamos ver o próximo. Play chess, jogar xadrez. Ainda o verbo play, ele tem vários significados, não é? A gente acabou de ver o verbo jogar, agora é o verbo tocar, no caso é instrumento musical. Nesse exemplo é o piano, play the piano, tocar o piano, tocar piano, play the piano. Mais um, climb mountains, escalar montanhas. Olha só que linda essa imagem, né? Nós temos aí esses alpinistas subindo a montanha. Então, climb, que é escalar, mountain, subir montanhas. Continuando. Ride a bike, ride a bike. Então, dirigir, né, ou andar de bicicleta. No caso, a palavra ride é dirigir. E a gente fala muito em andar, né? Andar de bicicleta, ride a bike. Continuando. Paint. E aí, cadê os artistas dessa terra? Conseguem fazer um quadro bonito assim? Paint, pintar. Então, paint é o verbo pintar, mais uma habilidade. Vamos ver mais um. Draw, que é o verbo desenhar. Eu sei que vocês também conseguem fazer desenhos maravilhosos, que eu sei que tem muito artista por aí também, não é? Draw, desenhar. Write poems, né? Escrever poesias, poemas. Write, que é o verbo escrever. Continuando. Olha só, e aí, gente? Cadê os dançarinos aí das turmas? Dance, que é o verbo dançar, que também é mais uma habilidade. E aí, se identificaram alguma delas? Consegue dançar, escrever poemas, draw? Bom, a gente vai dar continuidade falando um pouquinho mais sobre o assunto que a gente reviu, não é? Nas nossas aulas. Agora vamos ver as variações linguísticas. No caso, vamos ver aqui comigo variedades linguísticas. Mas o que são essas variedades ou variações linguísticas? Vamos ver aqui junto comigo? Então, olha só. Verifique aí no caderno de vocês, está anotado direitinho, o que é variação linguística. Então, variação linguística é a capacidade que a língua, né, que é a língua, nossa língua portuguesa, que nós temos, que nós falamos,
tem de se transformar e ainda se adaptar de acordo com algumas características, de acordo com alguns fatores, tá? Então, a língua ela é capaz de se transformar e se adaptar de acordo com alguns fatores. A gente vai lembrar um pouquinho aqui sobre eles. Quais são? Por exemplo, a história. Então, no decorrer da história, nossa língua vai mudando. Lembro de uma palavra, você já deve ter visto por aí algum professor falando da palavra vós-me-ser, não é? Vós-me-ser foi ficando pequenininho, pequenininho e chegou agora hoje a você. Mas tem muita gente que na conversa fala assim, né? O que você está fazendo? Então, esse ser aí, esse vós-me-ser, já chegou lá no ser, só o ser e o não é? Então, tudo isso é um fator que se encaixa aqui na história. Com o caminhar da nossa história, as coisas vão mudando e se adaptando. Grupos sociais também é um dos fatores que gera uma mudança, gera uma transformação na nossa língua. Então, dependendo do grupo social que você possui, cada um tem a sua forma de falar, um vocabulário específico, não é? Que vão falar entre eles. Então, os grupos sociais também influenciam bastante nessa transformação e adaptação da língua. Estilo, também estilo é um fator de mudanças aí dessa transformação e adaptação da nossa língua, assim como a região. Aqui na região norte a gente tem um modo típico de falar, não é? Um pouquinho do chiado que as pessoas identificam logo, não é isso? E também tem algumas palavras específicas. A gente viu durante as nossas aulas algumas expressões como mas rapaz, mano, mana, não é? A gente sempre fala, mas maninho, o que tu tá fazendo? Maninha, não é? Então são palavras que a gente ouve especificamente na nossa região. E outras regiões do país a gente já ouve outras expressões, como a gente já viu oxe, não é? Uai. Então são expressões que as pessoas utilizam também, dependendo da sua região. Que mais que nós temos para relembrar sobre variação linguística? Então, olha só, gente, ainda sobre a variação linguística, nós vamos relembrar sobre essas duas principais variações da língua inglesa, né? A gente estava falando só do português, né? Do nosso país, da nossa região. Agora a gente vai especificamente falar da língua inglesa. E aqui você tem as duas bandeiras, né? Que mais indicam que são a referência em relação à língua inglesa, a bandeira, né, do inglês britânico e do inglês americano, né? E por falar em inglês britânico e inglês americano, a Teacher Fernanda até comentou com vocês, lembrando um pouquinho mais, sobre os países que falam inglês, não é verdade? Vamos relembrar um pouquinho rapidamente aqui comigo? Então, olha só, o inglês britânico, vamos relembrar quem que fala inglês britânico, gente? Em que países que a gente fala? Isso mesmo, alguém já chutou lá do fundão que eu já ouvi. A Inglaterra fala, não é? Inglês britânico. Qual é o outro país? A Escócia. Quem mais? Temos outro aqui também, País de Gales. Esse que eu estou escrevendo são os países que falam esse inglês britânico, certo? Inglaterra, Escócia, País de Gales, ok? Irlanda do Norte. Estou reescrevendo aqui para a gente relembrar, né? Quais são os países que falam esse inglês britânico. E quem é que fala o inglês americano? Vamos relembrar aqui comigo? Aqui, olha só, já tá a bandeira bem aqui embaixo, né? Estados Unidos. Então, esse é o inglês americano, tudo bem? Estados Unidos e quem mais? Boa parte do Canadá. E também boa parte da onde, gente? Boa parte do Canadá. Confiram aí que vocês já notaram isso, certo? A gente está só relembrando. Lembra que é revisão, não é? Então, esses países aqui, no caso,
falam inglês britânico, lá na Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, tudo bem? E quem que fala inglês americano? Então, aqui nos Estados Unidos e boa parte do Canadá, tudo bem? Então, anotaram aí, não é? Então, daí desses países que foi se espalhando pelo mundo inteiro, né? A língua inglesa. Então, agora a gente vai voltar ao nosso tópico que a gente estava falando sobre variações linguísticas, certo? Então, em relação à variação linguística, nós temos esses dois, né? Esses dois tópicos que são o inglês britânico e o inglês americano. E temos algumas diferenças em relação a eles. Vamos acompanhar aqui comigo. As principais diferenças entre o inglês britânico e o americano são essas aqui, ó. Primeira, na gramática, tá, people? A gramática deles tem uns detalhes que são diferentes entre eles. Então, essa é uma das diferenças entre o inglês britânico e o americano. Acho que teve uma aluna também que perguntou, não é? Na hora da DLI sobre isso. Então, anote aí, viu? Então, uma das diferenças, né, da variação linguística entre inglês britânico e americano é a gramática, tá? Anote aí, confira se você anotou direitinho. Outra diferença, anotem aí, confira no de vocês, ortografia. Então, tem algumas palavras também que escrevem de forma diferente, tanto no inglês britânico quanto no americano. Então, a ideia é a mesma, né? Mas ele escreve de uma forma diferente, uma letra a mais ou uma letra a menos. Então, mas tem diferenças. E ainda, o vocabulário. Tem palavras também que eles utilizam que são diferentes, que tem uma pequena diferença entre eles, certo, people? Então, observem que essa diferença entre o inglês britânico e americano tem essas três características, as principais diferenças: a gramática, a ortografia, o vocabulário. Então, confiram aí, vê se vocês anotaram direitinho, que essas são as três principais diferenças entre eles, tudo bem? E agora a gente vai relembrar um pouquinho também sobre essas diferenças, acompanha aqui comigo. Bem, vamos aqui analisar essa imagem, não é? Aqui, olha só, acredito que tem uma casa bem na beira da praia, olha só esse marzão maravilhoso aqui. E estamos falando numa característica, um tópico de diferença entre inglês britânico e americano, que é o tópico gramatical, é a gramática. Então, a gente vai relembrar um pouco sobre isso. Então, em relação à gramática, esse é o exemplo que nós temos, que é bem assim, bem evidente entre eles, certo? Então, por exemplo, aqui, não é? É o verbo have que nós vamos falar. O que significa o verbo have? É o verbo ter ou possuir. Só que esse verbo ter, dessa forma, a gente utiliza no inglês americano, tudo bem? Então, na gramática, você pode ver, se você abrir uma gramática no inglês americano, você vai procurar o verbo ter, em inglês ele vai aparecer dessa forma como está aqui, ó. Verbo ter, to have, que no caso é o infinitivo, né? Verbo ter ou possuir, to have. Então, é dessa forma, tudo bem? Porém, quando você vai procurar esse mesmo verbo, lá numa gramática, que o inglês é britânico, esta mesma palavra aí vai aparecer um pouco diferente. Olha só como ela vai aparecer, bem assim, ó. Have got, have got, have got, que é o verbo ter ou possuir, que é a mesma coisa. Então, não tem diferença no significado. Os dois significam o verbo ter ou possuir. Mas, quando eu quero procurar no inglês americano, ele vai aparecer assim. E no inglês britânico, ele vai aparecer dessa forma. Mas o significado para a gente é o mesmo. Verbo ter, verbo possuir. Certo? Então, essa é a ideia aí em relação ao tópico gramatical que vocês estão acompanhando aí junto comigo. Tudo bem? Bom, em relação a esse tópico gramatical, vamos só acompanhar comigo o exemplo. Vamos dar uma olhada.
Bem, people, vocês têm aí, olha só. I have a house on the beach. I have a house on the beach. Então, o exemplo está falando sobre essa imagem aqui, não é? Tá falando dessa casa que tem essa linda imagem, né? Essa vista voltada para o mar. E a frase aqui diz o seguinte, né? Eu. Olha o verbo have, né? Que é o verbo ter ou possuir. Eu, conjugando com eu, tenho, certo? I have. Eu tenho o quê? A house. A house é o quê? Uma casa na praia, que é a palavra on the beach. On the beach. I have a house on the beach. Que inglês é esse que eu estou usando? Inglês britânico ou inglês americano? Isso mesmo. Quem falou aqui o inglês americano tá certinho, ó. I have. Eu usei o have aqui, ó. Have. I have a house on the beach. Eu tenho uma casa na praia. I have a house on the beach. I have a house on the beach. Eu tenho uma casa na praia. Então, essa mesma frase que eu acabei de ver aqui em cima, eu vou reescrever de uma outra forma. Acompanha aqui, ó. Novamente. I have got a house on the beach. I have got. Então, esse I, novamente, é o sujeito da frase eu. Have got, tenho. A tradução não mudou pra gente, ó. Eu tenho aqui também, ó. Em cima, embaixo, a mesma coisa. Have got, né? Tenho. Uma o quê? Uma casa. A house. Onde? On the beach. Na praia. I have a house on the beach. Então, o que diferenciou aqui, people, é que no caso, esta frase é o inglês britânico que foi utilizado. Por quê? Porque você percebe aqui no verbo utilizado, que é o verbo ter ou possuir, que ele está com essa característica diferenciada em relação ao inglês americano. Tem a palavra got ali, e você percebe que quando você tem essa palavra got, o verbo ter ou possuir já fica de uma forma diferente. Então, esse exemplo aí é um exemplo de um tópico gramatical, certo? Que é a diferença entre o inglês britânico e o inglês americano. Bem, people, vocês conseguiram aqui acompanhar junto comigo, não é? Essa pequena revisão sobre os nossos tópicos. Vamos relembrar quais foram, né? Nós relembramos sobre o verbo modal can na forma afirmativa, não foi? Vimos que na forma afirmativa eu preciso de alguns elementos e de uma ordem a ser seguida. Sujeito, o verbo modal can, né? O verbo principal, que é a habilidade que você vai usar, tem que lembrar aqueles vídeos que a gente viu, e o complemento dependendo da sua frase. Então é uma forma afirmativa, né, do verbo modal can. Para que serve? Para falar sobre habilidades. E ainda vimos um pouquinho sobre a variação linguística, não foi? A gente viu os países que falam inglês, né, o inglês americano, que é os Estados Unidos, uma boa parte do Canadá. Vimos também quem fala o inglês britânico, né, que é o país de Gales, Inglaterra, né? Que mais? Escócia, Irlanda. E a variação linguística, ela ocorre dependendo de alguns fatores, dependendo da história, dependendo do estilo, dependendo da região, certo? Então, a variação linguística é a variação da língua, da nossa língua. Ela é a capacidade que ela tem de se transformar e se adaptar, certo? De acordo com esses fatores que eu falei.